Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Bisurando com Pirata e hoje, nessa segunda-feira, retornando aos nossos episódios, nada mais, nada menos, retornando ao nosso programa, meu amigo, meu irmão, com todo respeito, Coronel Douglas, né, subcomandante da Brigada Militar. Obrigado pelo convite em retornar ao nosso podcast, no Bisurando, para falar tudo sobre polícia e de polícia. Muito obrigado, Pirata. Fico muito feliz, né, de estar aqui nesse momento. Vamos iniciar a semana bem, né? Então, vamos lá. Para você que está começando a semana, fica ligado, não sai daí que tem muita coisa boa. Como é que está a instituição Brigada Militar pós-enchente ou ainda não existe o pós? Vocês continuam trabalhando? Como é que está a instituição frente a essa crise climática que nós tivemos aqui no estado? Assim como o povo gaúcho, né, que teve que se adaptar a isso, a Brigada Militar também, né? Mas isso não é uma novidade para a nossa instituição. Uma das nossas tarefas aí é fazer a manutenção da ordem. Essa é uma missão constitucional nossa, das polícias militares, e nós já fizemos isso num passado não muito distante, né? Eu vou só citar setembro do ano passado no Vale do Taquari, né? A cidade de Encantado, Roca Salles, Mussum, Lajado, Estrela, Santa Terezinha, enfim. A brigada teve um papel importante lá para restabelecer a ordem naqueles municípios, e não foi diferente no mês de maio. O mês de maio ele foi desafiador, né? Os eventos climáticos eles começaram lá na fronteira oeste no dia 29, vieram caminhando, né, do oeste pelo centro do nosso estado, atingindo de maneira mais gravosa Santa Maria, depois chegando ali nos vales, onde nós tivemos ali o rio Taquari arrastando principalmente ali o município de Cruzeiro do Sul, né, e depois veio para Costa Doce, Guaíba, Eldorado, chegando na região metropolitana. E isso a gente já está falando do dia 30 até o dia 5. Foram dias de muitas chuvas, né? As chuvas nesse período superaram as chuvas do mês todo, tá? E ali pelo dia 2, o Lago Guaíba, né, ele bateu o recorde da enchente de 1941, né, que era 4,71 metros, se não me engano de cabeça. Chegando no dia 5 a 5,35 metros da cota. E aí não preciso dizer que a capital foi abalada, né? Todo o centro histórico, né, da cidade, o centro, prefeitura, enfim, entrou tudo em colapso, né? Então a gente não conseguia colocar aeronaves no ar para socorrer as pessoas. Então foi uma dificuldade gigante, né? O estado ficou todo segmentado em grandes ilhas, né? Porque as estradas entraram em colapso, né? 290, 386, 122, enfim, de norte a sul, de leste a oeste. A única rota que ficou relativamente tranquila foi a rota da capital em direção ao litoral. O resto do estado foi gravemente atingido, com muitos alagamentos, muitas pessoas fora, né? Entre o dia 1º de maio até o dia 10 de maio, a brigada praticamente fez salvamento de pessoas. Nós fizemos, durante todo o mês de maio, 72 mil salvamentos de pessoas e 3 mil animais foram resgatados. Só para ver a dimensão, né? Nós tivemos 600 mil pessoas atingidas de alguma forma pelas enchentes, né? E dessas 10% foi salvamento pela brigada. Nem estou falando aqui do Corpo de Bombeiros, que teve também um trabalho gigante nesse processo. Mas a brigada parou de fazer o quê? Segurança pública, e começou a fazer o quê? Manutenção da ordem. Porque aquele momento ali, o que mais se precisava era manutenir a ordem. E é importante, né? Como nós tivemos aproveitadores nesse período, né? Muitas notícias falsas. A partir ali do dia 10 em diante, nós começamos a trabalhar na segurança nos abrigos, né?
E aí vinham notícias falsas de tudo que era ordem, né? Cobrança de pedágio dentro dos abrigos. Brigada Militar proibindo a população de ajudar o... Exato. Ou fiscalizando jet ski. Enfim, um monte de notícia falsa que fez com que quem não estava aqui no estado pensasse aqui que nós tínhamos voltado à Idade da Pedra. E tinha se quebrado a ordem pública aqui no estado. Isso não era verdade. Então passamos ali entre o dia 10 e o dia 20 fazendo basicamente esclarecimento de notícia falsa. Foi muito custoso isso. Tivemos um episódio, sim, que fugiu da curva, que foi aqueles ônibus incendiados Sim. No complexo ali do condomínio Princesa Isabel, onde nós tivemos ali que fazer uma intervenção forte em cima de traficantes. Então, aquele foi uma intervenção forte, com tropa de choque, tropa de operações especiais, né? Mas também teve coisas boas, né, Pirata? Vamos lá, a gente se superou, foi colocado em ação o sistema de comando de incidente, né? Que funcionou muito bem. E graças a essa organização macro, a gente conseguiu vencer os obstáculos de maneira organizada. Não que a gente não tivesse vários problemas, porque, como eu disse, né, em 1941 a enchente bateu em 4,71 metros. 2024, 5,35 metros. Vamos lá, se alguém estava preparado era para 4,71 metros, né? E mesmo assim superou tudo que a gente tinha. Então a gente teve que se reinventar, a gente teve que buscar ajuda da sociedade civil, roupas de neoprene, embarcações, antenas para canal de dados, né? Porque caiu tudo, né? Nós perdemos toda a nossa infraestrutura. Então a brigada se reinventou e eu acho que a gente está se reinventando, né? O que ficou de ruim desse processo? As notícias falsas que se espalharam pelo Brasil, né? Então nós tivemos aqui 10 polícias militares que vieram nos socorrer. E ainda nós temos ainda 3 polícias militares ainda atuando aqui no estado. Permanece no estado. Né? São Paulo, Santa Catarina, o Rio de Janeiro está desmobilizando agora. Então ainda tivemos 10 polícias militares, né? Helicópteros de outros estados, enfim. O Brasil veio nos ajudar, em especial as polícias militares do Brasil ajudaram a Brigada Militar nesse processo. Foi extremamente importante essa união, né? E isso foi bom. O lado ruim era dizer que aqui não tinha, que era terra arrasada, que era um território aberto a saques, a crimes de estupro nos abrigos, cobrança de pedágio, o que não era verdade. Mas isso acabou por atrair quadrilhas que não eram do nosso estado aqui para a nossa região, né? E aí entramos no exemplo aí do roubo a transporte de valores ocorrido dentro do aeroporto em Caxias. O senhor acha que essa quadrilha utilizou dessa crise climática num momento que eu não posso utilizar a palavra que a segurança pública estava fragilizada, mas focada e demandada suas forças em salvar pessoas. O senhor acha que eles utilizaram deste momento para agir no estado? Sim. Por que voltou os olhos para cá? Porque começou a vazar notícias daqui, falsas, que a infraestrutura estava toda em colapso. O que não era verdade. O que estava acontecendo era uma adaptação dos antigos processos. Por exemplo, essa entrega de numerários, normalmente ela não aconteceria em Caxias do Sul. Ela aconteceria num aeroporto com uma infraestrutura adequada. Só que o nosso principal aeroporto estava fechado. Sim. Então essa quadrilha voltou os olhos para cá. E sim, foi uma ação planejada, né? Eles escolheram o dia, a hora que a cidade estava voltada para uma outra situação, né, para se valer daquilo. A resposta da brigada, ela foi adequada para o tipo de crime que nós tínhamos aqui. Que não era aquela quadrilha.
Aquela quadrilha era uma quadrilha que atuava fora do nosso estado. Lembrando, né? Nós tivemos um pico de roubo a banco aqui no nosso estado em 2018 a 2020, que era o novo cangaço. E que a partir ali de 2018, final de 2018, começou a haver uma reação organizada do Estado, com operações de acionamento de plano de defesa de cidade, uma fórmula que fez com que ou o bandido que fazia o roubo era capturado, ou ele entrava em confronto e acabava perdendo a vida. Então nós tivemos aí no período de 2018 até o final de 2020 as ações diminuindo. Em 2018 o pico era quase que um roubo a banco por semana no estado. Nós tivemos mais de que, né? Nós tivemos 66 roubos a banco. No ano a gente tem 52 semanas. Então, foi um pico e de lá para cá veio reduzindo, até chegar a zero. Ano passado, todos os que nós tivemos, a gente acabou capturando os marginais, né? Que foram 2. E não era uma ação típica de Novo Cangaço, eram amadores tentando fazer um serviço que eles viram na TV. Então, o que aconteceu em Caxias, sim, se aproveitaram dessa notícia falsa que o sistema estava frágil, e aí vieram muito bem planejados, com armamento pesado, né? Fuzil calibre .50, fuzil 762 com luneta, né? Inclusive, temos aí fortes indicativos disso, né? Nós perdemos o sargento Fabiano, nessa ocorrência, e não desistimos. Isso aí já faz mais de um mês, e a gente está correndo atrás de todos os integrantes dessa quadrilha, quem executou e quem ajudou a executar. Então nós já temos aí, é importante até todos saberem, né? Nós já temos aí 6 pessoas presas. Que estavam naquela noite. Que estavam trabalhando em comunhão de esforços para fazer aquele roubo, né? Que pegaram o translado do dinheiro de uma aeronave para um carro forte, no momento exato, de forma sincronizada, né? Então houve muito planejamento, sim, e a gente está agora trabalhando com inteligência e vamos, sim, de maneira continuada, buscar a prisão de todos os envolvidos. Pode demorar um pouco, mas todos serão presos. Comandante, é inevitável que quem é de verdade não gosta de bandido. Sim. E quando a gente fala de bandido, você tem uma esfera gigante, né? Tu tem um traficante, tu tem um assaltante a banco, tu tem o estuprador, tu tem o cara que comete o menor delito ao maior. E aí eu quero fazer uma pergunta para o senhor. De todos esses bandidos, bandido que mata a polícia, na sua opinião, o que deveria acontecer com esse cara? Vamos lá. Qual é a regra, tá? E a gente tem que deixar muito claro. Pelo menos aqui no estado do Rio Grande do Sul, o bandido ou ele foge ou ele se entrega. É isso que acontece na maioria das vezes. A questão do confronto, ela vem diminuindo, o número de confrontos diários. Para ter uma ideia, só os dados agora do último mês, né, que nós encerramos em junho, nós tivemos 2 confrontos policiais a cada 24 horas, com uma média de 9 disparos em cada ocorrência. Então aí soma, a gente teve num mês 60 confrontos armados. Esses confrontos, de regra, o bandido está fugindo e atira na polícia, mas ele não vem contra o policial militar. Ele não para fazer isso. Nós tivemos aí, anteontem, uma ocorrência que fugiu da curva também, onde o indivíduo, mas aí nós acreditamos que ele estava surtado, tá? Estava em surto psicótico, ele enfrentou a guarnição. E a guarnição, nós tivemos aí dois PMs nossos que foram feridos. Um tomou um tiro na perna e no braço, e outro tomou um tiro no braço. E o indivíduo foi baleado no abdômen e no peito, tá? Na UTI, inclusive. Os PMs estão bem, mas é uma ocorrência que foge da curva. E rapidamente, quando acontece isso,
Nós temos um sistema na instituição onde tropas de choque, operações especiais, batalhão de aviação, comando rodoviário, comando ambiental, eles cercam o local para prestar o apoio de pronto. E foi o que aconteceu, o indivíduo acabou sendo preso, socorrido, né? Mas esse indivíduo que enfrenta, o que deve acontecer com ele? Eu queria que quem cuida das leis, aí, que é uma outra esfera, né, que é a esfera federal, também tivesse uma preocupação com isso. Vamos citar o exemplo aí do roubo em Caxias, né? O que nós tivemos lá? Nós tivemos as pessoas, aqueles marginais utilizando armas de guerra. Um fuzil .50, as polícias militares não têm. Não nos é permitido. Mas como é que esse armamento de guerra entra no país? Esse armamento, ele entra como? Ele entra pelas nossas fronteiras. E aí a gente vê, né, algumas instituições federais mais preocupadas em liberar 40 gramas de maconha para consumo do que em criar normativas e gastar sua energia para cuidar das nossas fronteiras, que não é função das polícias militares controlar. A função da polícia militar não é essa. E olha que a Brigada Militar faz mais do que deveria, né? Nós temos aí uma operação Agrohoros, que cuida das fronteiras da Argentina e do Uruguai de maneira permanente para evitar que pelas nossas fronteiras esses armamentos entrem. Mas e o Brasil? Eu tenho na linha de fronteira, Pirata, 137 municípios. Começa lá em Tiradentes do Sul, percorrendo a nossa fronteira com a Argentina, descendo até o Uruguai e vai parar lá no Chuí. Mas quem é que tem que cuidar das fronteiras? Quem é que tem que gastar energia com regramentos? É o governo do estado? Não, não é. E aí eu crio uma operação para fortalecer isso. E a gente vem fazendo ótimos trabalhos, né? Nós tínhamos aí muito furto de gado doméstico, né? Ovelha, boi, caprinos, enfim, cavalos, né? Pela nossa fronteira. Reduziu já em 30% o furto de gado doméstico graças a essas ações. Nós aumentamos a segurança no campo, que é tão caro para o nosso estado, né? A sociedade do campo, ela corresponde a 41% do PIB do estado. Lá na pandemia, que as indústrias fecharam, o que segurou o nosso estado foi a comunidade rural. Foi eles que seguraram lá 2020, 2021 a produção no estado. Enfim, essa preocupação só com algo que a sociedade não quer, né? Eu vou te dizer que o mês de maio ele foi desafiador e para nós, a Brigada Militar, qual foi a nossa missão? Manter as nossas condições de vida enquanto sociedade, para que a gente pudesse voltar à normalidade, de cada um ter a sua casa, poder ir no supermercado, poder ir trabalhar, né? E aí me causa espécie quando eu vejo alguém preocupado em liberar 40 gramas de maconha para ser considerado um consumidor. Quando não sou eu, né? A comunidade médica diz que a maconha é prejudicial. Ela aumenta a possibilidade da pessoa ter algumas doenças mentais que estão escondidas, mas que com o uso frequente da maconha podem vir à tona, como a esquizofrenia, né? Como o Parkinson, e por aí vai, né? Aí teria que conversar com o médico. E é algo que outros países que adotaram isso estão sofrendo hoje. Por exemplo, tem pessoas que causam acidentes de trânsito porque estão drogadas pela liberação da maconha. Vão matar famílias. Uma dúvida que eu tenho e acho que o senhor pode me responder. Uhum. Se eu tiver que tomar um remédio de tarja preta, logo eu tenho que ter receita. Sim. E se logo eu tenho que ter receita, alguém me receitou e eu vou comprar numa farmácia. Uhum. E essa farmácia com certeza tem o alvará, tem,
né? Tem alguma espécie de controle. Isso. Como que tu vai liberar algo que a venda é ilegal? Porque se logo você autoriza 40 gramas e não existe a venda, logo você está comprando com um traficante. E conforme a Constituição, o traficante é um criminoso. Como que equilibra isso? É legalizada a maconha, mas quem vende é o traficante, o cara que troca tiro com a polícia, que financia até esse assalto a banco que aconteceu recentemente em Caxias, que indiretamente tudo liga, que contribui com o aumento dos homicídios. Como que funciona isso? Isso não está claro ainda na minha cabeça. Assim, Pirata, vamos lá. Eu vou te responder buscando a tua memória por início dos anos 2000. Se eu não me engano, entre 2013 e 2006, e agora me fugiu se é 2006 ou 2003, entrou em vigor a Lei de Drogas, que estabeleceu todos os regramentos que nós temos até hoje, né? A questão do consumo, a questão do tráfico, os verbos específicos, né? Produzir, transportar, armazenar, enfim, todos os verbos possíveis que a gente usava no dia a dia. Deram uma repaginada. Até então, se tu puxar pela memória, até o início dos anos 2000, década de 90, nós não víamos pessoas consumindo drogas de maneira aberta na rua. Por quê? Porque, assim como fumar cigarro em ambiente fechado... Era crime. É crime, né? Não, era algo reprovável. Isso. Mas tem uma lei que proíbe hoje, né? Isso, um reprovável por regras. Ó, tu não pode entrar no meu estabelecimento, quiser fumar, vai fumar na rua. Lembra? Isso. O cigarro permitido. E aquilo que era ilegal, por óbvio, é ilegal, eu vou preso, ponto. Se é 0 gramas, ou 1 grama, ou 1 tonelada, é ilegal, tá preso. Não tinha muita conversa. Tá? Bom, mas aí a gente entrou nos anos 2000 e nós viemos o quê? Vamos inovar. E aí criaram a figura do consumidor. O consumidor ele é uma pessoa doente. E aí, ali já começou as penas alternativas. Ninguém, a partir do início ali dos anos 2000, 2006 mais ou menos, ia preso. Bom, aí a gente vê o STF, né, querendo inovar em cima de algo que já estava dando errado. Porque antes dessa mudança legal, lá no início dos anos 2000, o tráfico era muito menor do que é hoje. Com a mudança legal e a criação da figura do consumidor, os traficantes viram, vai aumentar o meu consumo. Logo eu vou expandir os meus negócios, logo eu vou ganhar mais dinheiro. E aí nós tivemos um boom no Brasil dos homicídios. Por quê? Para tu ter uma noção, das 2.007 mortes que nós tivemos o ano passado, de crimes violentos, letais e intencionais, 70% dessas mortes tinham envolvimento direto com o tráfico. Ou eles eram consumidores, ou eles eram os traficantes. O consumidor que não pagou, o consumidor que estava roubando para saciar o seu consumo. Então, e esse tipo de legislação só vem atrapalhar o nosso estado de vida. Pessoas que querem ir numa praça, pessoas que querem ir num jogo de futebol, pessoas que querem ter momentos de lazer e até trabalhar. Porque agora até o trabalho, né? Se o teu vizinho de bancada tiver drogado, porque ele pode consumir, né, e não vai dar nada na cabeça dele, mas vai, né? Até 40 gramas de maconha, ele vai estar tonto do teu lado, perigando perder o trabalho. Mas aí eu pergunto, será que cabe justa causa em demissão? Não, porque ele é maconheiro, não pode. Enfim, em vez desse órgão federal ajudar, não, eles acabaram atrapalhando o sistema. Eu gosto de marcar isso. Na década de 90, fumar maconha em qualquer ambiente, a sociedade expulsava ele. Hoje não. Desde os início dos anos 2000, já não é assim. E agora, com um anúncio que está travestido de liberação do uso da maconha, o que é um erro, né? O maconheiro da vez, ele vai continuar sendo abordado pelo policial militar. A droga
vai ser apreendida. O que mudou agora é o seguinte, 41 gramas é tráfico. 40 gramas eu vou te considerar consumidor. Mas tu vai continuar respondendo a processo. Não mudou nada. Para mim, mudou lá para a figura do juiz. Mas para a Polícia Militar não mudou nada. A gente continua fazendo essas apreensões, né? E o maconheiro da vez que se cuide. Se ele pensar em fumar na frente de uma família, ele vai ser admoestado por um policial militar, vai ser conduzido de maneira coercitiva se necessário. Eu fui educado dessa forma. Eu acho que o senhor pegou essa época. Ó, tu não conversa com fulano porque ele é maconheiro, e maconheiro mata. Eu fui educado que o maconheiro era... Meu Deus, né? Tu tinha medo do maconheiro. Aí eu fico pensando hoje... Todo mundo mudou, viu? Todo mundo hoje, né? É homicida. Porque se naquela época o maconheiro não prestava, hoje ele é um homicida mais tranquilo. Porque minha mãe falava, ó, cuidado com fulano, ele é maconheiro. Quando você falava do maconheiro, tu tava pensando num cara assassino, num cara que cometia... Hoje não, hoje o maconheiro é tipo Bob Marley, né? Eu gosto de... Vamos usar o filme lá, Tropa de Elite. Sim. Em que o tenente Matias, né? Que vai estudar numa faculdade. Sim, no momento ele se insurge contra a turma porque começam a tratar como normal se drogar. Eu lembro. E aí ele se insurge e começa a falar, olha, não é tão simples assim. Vocês estão alimentando uma cadeia criminal que em algum momento vai levar à morte de alguém. Então essa inocência de fumar um baseado não é tão simples. E aqui eu afirmo com números. Dessas 2.000 mortes que nós tivemos o ano passado, 1.400 estavam ligadas ao tráfico de drogas. É muita gente. Nós temos cidades desse tamanho, com 1.400 pessoas. É como se eu apagasse do mapa uma cidade. É isso que o fumar um cigarro de maconha pode causar ao longo de um ano. Mas se tu... e o que me chama a atenção é que são pessoas estudiosas, né? Tem toda a série de... E aí ficam criando uma polêmica em cima do que não é polêmica. Que nem nós tivemos, e nós já falamos sobre isso, botar... Botar uma tomada de luz numa cela. Pode ou não pode? Eu lembro. Pelo amor de Deus... É óbvio que não pode. Ele não tá ali porque ele fez carinho num ursinho. Ele tá ali porque ele cometeu um crime. E crime é aquilo que atinge o nosso modo de vida. A maneira que eu vou trabalhar, a maneira que eu vou ter lazer, a maneira que a gente vai criar os nossos filhos. Se qualquer uma pessoa que atentar contra isso, é crime. E nós não podemos, enquanto sociedade, permitir que alguém diga que essas ações são normais. Errado é errado e vai continuar sendo errado. Uma pergunta dentro desse assunto. O senhor acha que esses órgãos que vêm batendo em cima dessa porcaria, dessa merda aí da legalização das 40 gramas de maconha, o senhor acha que eles estão mais preocupados em legalizar as 40 gramas de maconha ou autorizar as câmaras corporais no policial? Olha, eu acho que as duas coisas, né, Pirata? Vamos lá. A questão das câmeras corporais, ela começa com uma orientação do Conselho Nacional de Justiça, né? Dizendo que a melhor fundamentação para que a gente pudesse fazer abordagens, prisões, seria através das câmeras corporais. Foi uma orientação que daqui a pouquinho começou a cair nos tribunais, quase que como uma exigência, onde muitas abordagens que deram flagrante na posse de armamento, de drogas, acabaram sendo destruídas por conta da fundamentação da abordagem, porque não tinha a imagem. O errado virou certo e o certo virou errado. No caso, os policiais eram considerados abusadores do direito do errado, que estava com arma, que estava com droga, e aí ele saía livre, leve e solto. Só faltou eles devolverem a arma ilegal e a droga pro errado.
mas as pessoas... Então, o governo do nosso estado, já desde aí do início dos anos 2020, né? Ele já, bom, já que está assim, vamos nos... E a Brigada Militar participou aí de uma licitação para adquirir. Elas agora está no processo licitatório, no prazo da empresa entregar essas câmeras, nós vamos começar a usar, mas vamos lá. Será que nós não tínhamos um outro lugar para gastar esse recurso? E eu não estou dizendo, porque para mim a câmera ela vai mostrar o lado que a sociedade não quer ver, que é o lado ruim do ser humano. Sabe aquela coisa da abordagem, sabe com quem está falando? Eu vou ter muito mais coisas erradas do abordado a ser mostrada do que policial. Eu jogo e não perco isso. Jogo e não perco, porque a imensa maioria dos policiais militares, dos brigadianos e brigadianas, faz o certo, não faz o errado. E quando nós constatamos que temos ações irregulares, e já mostramos isso aqui em vários casos no estado, nós cortamos na própria carne. Porque o brigadiano bom não quer um brigadiano ruim trabalhando consigo. E isso começa na nossa formação, na origem da nossa instituição. Mas nós teríamos muito mais coisas, né, para investir, talvez em mais blindagens de viaturas, talvez em antecipar ações de melhoria de radiocomunicação, melhoria no telefone 190, enfim, uma série de coisas que nós podemos... mas nós teríamos muito mais coisas, né, para investir, talvez em mais blindagens de viaturas, talvez em antecipar ações de melhoria de radiocomunicação, melhoria no telefone 190, enfim, uma série de coisas que nós poderíamos melhorar, mas, no entanto, né, de novo, né, a esfera federal decidiu por nós que a prioridade agora seriam câmeras corporais. Imagina o nosso estado, que é um estado que tem aí instituições fortalecidas, quase bicentenárias, né, como é o caso da Brigada Militar e da Polícia Civil, faz isso. Mas imagina aqueles estados que eram territórios. Amapá, Macapá, Roraima. De onde é que eles vão tirar esse recurso? Mas isso é uma decisão que veio de cima, né? De algum gabinete, de alguém que acha, que leu algum trabalho que favorecia isso. E aí começaram a filosofar e disso passou para o papel e para o papel virou quase que uma ordem, né? Uma pergunta agora pro Douglas, não pro coronel, não pro brigadiano, mas o Douglas que vai estar na folga, caminhando em Porto Alegre, igual diz o Galdério, com a nega velha. E aí você se deparar com um maconheiro acendendo, mas não é nem um baseado, é um charuto na tua frente. O que ele pode esperar? Eu vou começar pela... pro Douglas. Não, mas assim, o Douglas, ele já não existe... Há anos. Há anos, né? Eu vou te dizer desde o início, quando eu entrei na brigada, né? Outro dia eu até estava conversando com a minha equipe, né? Desde que eu assumi a função de subcomandante, para ser mais pontual, já há 2 anos e meio, eu não sei quase o que é andar com roupa civil, né? Então é difícil tu dizer assim que eu tenho momentos de, né? Tu acompanhou, né, o horário que eu fui dormir, né? 2h49 essa noite. 2h49, online, né? Acompanhando os registros, as ocorrências que acontecem no estado. Tu viu agora a minha ação em cima de um alerta de assalto a banco, de uma informação de inteligência, e nós já agimos de pronto, né? A sociedade nem imagina que está sendo ameaçada e nós estamos de maneira preventiva mexendo as peças do xadrez no estado como um todo para evitar que pessoas ruins causem alguma ferida na nossa sociedade, seja no ponto mais distante no estado. Então, não tem como te falar, eu vou agir como policial militar sempre, né? Talvez eu não vá fazer uma ação, mas eu vou ligar para o 190, eu vou pedir apoio e eu vou reprimir aquilo ali. Não posso permitir que o errado seja considerado certo, né? Eu sempre fui
marcado e pautei a minha trajetória profissional por manter o foco, ser muito objetivo, disciplinado e constante nas minhas ações. Tipo, bater até furar aquele negócio, mesmo que demore anos, né? Então não poderia ver o errado e nada fazer. Eu tenho que me pronunciar, eu tenho que fazer alguma coisa e vou fazer. Isso foi a minha vida toda, não tem como. E eu acredito que a sociedade, né, os homens e mulheres de bem fariam o mesmo. Não iam deixar algo ruim acontecer. Só que a gente precisa que essas pessoas boas levantem a sua voz. Porque se as pessoas boas não levantarem as suas vozes, os ruins vão falar mais alto. Os baderneiros vão falar mais alto. E quando a gente levantar os olhos, talvez a droga esteja liberada entre nós. E isso vai causar um mal para o nosso filho, para os nossos netos. A gente não pode deixar isso acontecer. Então, é algo que nós temos que nos insurgir às coisas erradas. De maneira democrática, sabe? Se pronunciar, e tem espaço para isso. A gente tem bons exemplos aí de pessoas que se insurgem de maneira educada, né? Eu vou citar agora aí o nosso governo do estado está procurando agilizar os incentivos federais aqui no governo no estado para a agricultura, para a indústria, para os municípios, para a gente voltar a ter a nossa vida normalizada. Se a gente for esperar essa burocracia toda, não vai sair nada. Não vai sair nada, nós vamos ter muitos prejuízos. E isso a gente não pode deixar acontecer. Nós somos gestores públicos e a gente vai trabalhar para evitar que coisas ruins aconteçam com a nossa sociedade. Te surpreende a audácia desses criminosos que em Caxias do Sul falsificaram uma viatura da Polícia Federal para cometer esse crime? Acho que falar de viatura não dá, né? Dá para dizer de veículos clonados, né? Que foi o caso, né? Veículos que se travestiam de viaturas, né? Mas isso essa audácia é fruto da nossa... enquanto sociedade, falta de capacidade de manter homens ruins presos. Porque todos esses, e os 6 que já foram presos, todos eles já cometeram crimes como roubo à mão armada e até homicídio. Por que eles estão soltos? Porque as pessoas que formulam e aplicam o regramento jurídico, em algum momento tem uma fragilidade. Eu cito vários casos aqui. Eu vou citar aqui o soldado Carvalho, que quase perdeu a perna com um tiro de fuzil em Porto Alegre, que foi salvo pelo uso do torniquete. O indivíduo que baleou ele com tiro de fuzil tinha 10 condenações por homicídio e estava solto. Que lei é essa? Que direito que a gente dá mais pro preso enquanto indivíduo do que para a sociedade? A gente permite que ele responda a todos os homicídios em liberdade e a sociedade fica à mercê de um indivíduo que está comprovado que ele só quer tirar a vida dos outros. Sabe como é que para isso? Só parou com a morte dele. Aí foi resolvido o problema. Aí o PM é acusado de abusador dos direitos. Como é que acabou o roubo a banco no nosso estado? Em dezembro de 2018, nós tivemos mais de 22 mortes em confronto policial com indivíduos que estavam tentando ou tinham feito roubo a banco. Foi assim que acabou. Pelo medo. Mas está certo acabar pelo medo? Nós, enquanto sociedade, a gente não tem outras alternativas? O policial militar, o brigadiano, ele não sai para a rua para entrar em confronto armado e tirar a vida de alguém. Nós não queremos isso. Quem busca isso é o elemento ruim. É o elemento que quer o mal da sociedade. É o bandido. É o assassino. O assassino que matou o sargento Fabiano em Caxias. Esse indivíduo que alguém de nós pensa que ele vai se recuperar,
Que vai vir alguém com um toque de condão, como o Feoli disse outro dia, vai botar na cabeça dele assim, ele vai virar motorista de Uber? Não, né? Ele não vai virar motorista de Uber. Se alguém tem essa fantasia, desculpe, não é o que tem mostrado a nossa realidade. Isso não é. Essas pessoas que eu falei que morreram, os 1.400 pessoas do ano passado, se eu não me engano, os dados estatísticos, 4% não tinham nenhuma ocorrência. 4% não tinha nenhuma ocorrência. O resto todo deveria estar preso. Então a gente se engana. Vamos lá, pirata. Quem é que cumpre 30 anos de cadeia por um homicídio? Num país igual ao nosso, nunca. Vamos lá, eu gosto de falar um caso que todo mundo vai se lembrar. Os assassinos da Daniela Pérez. Sim. Lembra da atriz? Lembro. Foi aquele casal, os dois foram condenados, um a 18 anos e 3 meses e o outro a 18 anos e 4 meses. Réus confessos, homicídio qualificado por tortura, Sim. por foi morta, tocaia, estocada enfim, de tesoura. Todas as qualificadoras possíveis. Réus confessos. Quantos anos eles ficaram presos? Eu confesso que eu não lembro. Começa que o julgamento demorou, né? Muito. Demorou. Eles foram julgados depois de já estarem presos há 4 anos. E o julgamento deu a sentença perto dos 18. Eles ficaram presos mais 2 anos, fechou 6 anos e foram colocados em liberdade. Eles foram colocados em liberdade para conviver do nosso lado. Para talvez até brincar de animador de uma casa de festas por um dos nossos filhos. Um assassino. Será que é isso que eu quero? Então não condena a 18, não me engana, né? Condena a 6. Então nós estamos, enquanto sociedade, a gente está se mentindo para nós mesmos, né? E aí o trabalho policial é um trabalho incessante. Prende, solta, responde em liberdade, prende de novo. Aí, bom, agora vamos pedir a preventiva para ficar guardado. Então é um trabalho da polícia militar, é um trabalho da polícia civil, é sempre os mesmos. Quando dá o alerta de algum fato que vai acontecer, eu até já sei quem vai acontecer. O que eu faço é tentar procurar ele, achar antes que ele execute. Mas ele já foi preso, ou seja, a pessoa de bem, de regra, ela vai continuar uma pessoa de bem, mesmo perdendo casa, mesmo faltando comida. Ou tu acha que eu nasci em berço rico? Não. Meu pai é mecânico e a minha mãe era costureira. E eu tive muito trabalho para chegar onde eu cheguei. E o que tem acontecido? A gente vê que pessoas não cumprem o regramento e acabam se beneficiando. Qual o recado que o senhor deixa para o vagabundo que ainda acha que o Estado está fragilizado e tentar cometer crimes aqui no Rio Grande do Sul, como esse de Caxias? Pirata, o Estado não está fragilizado. A nossa população é uma população diferenciada. Nós, já durante o mês de maio, né, na segunda quinzena, a gente já começou a voltar a ter rotinas normais. Óbvio que as áreas mais afetadas, que foram aqui o entorno da região metropolitana, né, Guaíba, Eldorado, Charqueadas, os municípios ali do Vale do Taquari, né, elas foram atingidas, demorou um pouco mais, mas o Estado se recuperou, né, com adaptações. Não dá para usar o aeroporto aqui em Porto Alegre? Vamos usar outros. Não dá para fazer tal coisa pela estrada X? Vamos usar outras. Então a gente se adaptou. A gente é um povo que se adapta a isso, né? Então o marginal que quer vir fazer alguma ação, ele vai se dar mal. A regra é que ele vai sair preso. Tá? E vamos falar agora aqui do consumidor de maconha, tá?
ou do traficante. Para ter uma noção, né, no mês de junho, a brigada efetuou a prisão de 1.098 pessoas por tráfico de drogas. Não vai parar. Eu não vou parar. Você deu uma média, sabe quantas prisões por tráfico por dia? 37 prisões por dia. Então, maconheiro, se cuida, anda com a balança, porque vai dar merda. E o Estado tem aqui, a gente vem diminuindo roubo a pedestre, roubo a estabelecimento comercial, o homicídio, o abigeato. Isso aí é uma briga constante de todo policial militar, né, do coronel ao soldado, para que a gente transforme o nosso estado, o estado mais seguro do país. 2024, saiu a notícia, BOP, Batalhão de Operações Especiais, de onde o senhor é formado. Uhum. E todo mundo tem aquele momento que todo mundo quer passar, né? Momento de aluno. Saudades? E vamos pular essa parte, depois o senhor fala. Mas esse ano teremos o curso de operações policiais especiais, né? Que é o COESP. Uhum. Aqui usa outra nomenclatura, mas COESP para o pessoal do Brasil que acompanha. Sim. Novos caveiras, novos tentantes irão buscar a tão sonhada, né, caveira. Sim. Qual o recado que o senhor deixa para aquele policial que está treinando, tá, que almeja ser um caveira de gelo, e que nesse momento está nos assistindo, para, se de repente, se os planetas se alinharem, ele vier a formar? Qual o bizu que o senhor deixa e qual o recado que o senhor deixa para esse cara? Vamos lá, né? Primeira coisa é abraçar o seu sonho, né? O sonho, eles devem ser conquistados, e a questão de conseguir o brevet é uma pequena parte do sonho. Ser caveira no dia a dia é muito mais pesado do que o curso. O curso ele vai te dar elementos para tu dar continuidade, né? Nós temos pessoas, e eu já te falei isso, tem pessoas que são caveiras por conta da sua disciplina, da sua resiliência, da sua constância, da sua objetividade, e tem pessoas que não são assim. Então essa coisa de ter objetividade, ter constância, ser resiliente, fazer planejamento, nem que seja num guardanapo, isso é o que diferencia o caveira do outro. Tu já vê na postura, tu já vê no modo de pensar, a questão de ver o todo e não a coisa pontual, olhar de maneira abrangente. Então, abrace o seu sonho. Essa é a principal coisa. Se tu abraçar o teu sonho com vontade, tu vai passar qualquer obstáculo. Vai passar qualquer obstáculo. Para mim, eu sempre sonhei, desde cadete, em ostentar o brevet. Eu nunca quis ser membro da unidade de operações especiais. Só que, em algum momento, eu fui convidado para ir para lá depois de formado e fui, né? E abracei aquilo como um sonho, né? E de pelotão virou batalhão, de uma unidade reativa virou uma unidade proativa. Fazem serviços aí estratégicos para o comando da brigada, ajudam muito e tem uma resolutividade absurda, quase em 100%. O COESP, ele vai forjar pessoas para fazer esse tipo de atividade. E não é todo mundo que consegue. A proporção é de cada 10, somente 3 conseguem concluir, dependendo do curso, menos ainda. Do momento daquele grupo, né? E a nossa sociedade, vamos lá, o policial militar ele é fruto da sociedade. A sociedade, ela é uma sociedade resiliente de regra? Essa é a pergunta. Então nós estamos melhorando aqui a seleção do policial militar para ele ser cada vez mais resiliente. E aí eu tenha caveiras, né? Operadores especiais mais resilientes, cada vez melhores. Então isso é um trabalho de médio e longo prazo. Surgiu na nossa última entrevista, né, onde o senhor falou sobre um possível concurso para o segundo semestre, lá no início do ano.
e eu fiquei sabendo que tá para sair isso aí. Existe uma previsão do número de vagas tanto para oficial e soldado? Vamos lá. A Brigada Militar ela está fazendo a gestão interna. Então lá, minuta de edital, quantitativos, né? O que isso repercute para o Estado, né? Tudo isso está pronto, tá? E está caminhando para que a gente possa ter. Essa decisão, do momento que vai ser lançado o edital, depende do governo ter aí essa questão orçamentária equilibrada. E vamos lá, a gente acabou de passar por uma crise climática de proporções históricas. Tá? Então o Estado ainda está vendo isso. Mas eu, enquanto participante do comando da instituição, enquanto sou auxiliar direto do comandante-geral Coronel Fioli, eu tenho que pedir para que haja ingresso de pessoas. Nós estamos trabalhando e reduzindo indicadores, mas nós precisamos de mais pessoas para obter melhores resultados para a sociedade. Né? E isso precisa do ingresso. Né? Hoje, nós já temos uma programação para aqueles que já passaram em concurso, né? Para o seu ingresso. Então, tem uma turma que já está entregando os documentos, por exemplo, de soldado. Né? E agora, em outubro, se eu não me engano, é uma previsão de chamar o restante. Tá? Enfim, então mas isso tudo é um planejamento que foi anterior à nossa crise climática. Tá? O planejamento da brigada é para o segundo semestre. E a gente está trabalhando, por exemplo, com os espaços que a gente tem com pessoas em curso, para que a gente possa, a qualquer momento, ter que fazer uma seleção externa de pessoas para ingressar na brigada, tanto no cargo de soldado quanto no cargo de capitão. Como eu disse para alguns, o segundo semestre já começou, né, no dia 1º de julho. Eu não posso cravar uma data no segundo semestre que vai sair esses editais, porque eu dependo do governo do estado, da chancela deles. Sim. E aí, assim como eu tenho uma visão da segurança pública ampla, o governador do estado ele tem uma visão do estado, né? Finanças, logística, né? Saúde, infraestrutura. Então, tudo agora tem que ser composto novamente. E a gente está trabalhando desde o primeiro dia, ali já de junho, né? Para que isso ocorra o mais breve possível. É interesse do governo? Sim. Eles têm interesse nisso. Porém, precisa ver se não vai faltar para alguma outra coisa. Entendi. Então, isso é uma composição que estava muito bem encaminhada antes da crise climática, mas com a crise climática, inclusive a brigada, né? A brigada, para os senhores terem uma ideia, nós tivemos danos em relação às enchentes em 33 quartéis da brigada. Né? Alguns desses eram escolas. Então nós tivemos que nos adaptar e nos reorganizar. Então isso demanda um pouco de tempo, recurso financeiro, pessoas para fazer isso. Então estamos enfrentando. A instituição está preparada para isso. Né? Fez todo o seu planejamento, já entregou esse planejamento. Agora a gente precisa que através do governo haja o positivo, né? Para dar andamento. E aí, se Deus quiser, nós teremos aí para a gente ver realmente os últimos editais de soldados, né? Os últimos foram para 4.000 vagas. Conseguiram ser aprovados no processo seletivo 2.252 candidatos foram aprovados. Né? Para oficial, se eu não me engano, o último edital foram para 200 candidatos para capitão, né? E aí tu vai chamando de pouco em pouco, né? A partir da chancela, para que a gente tenha o ingresso regular, que as nossas escolas funcionem. Então, esse planejamento ele está pronto, como foram dos outros, né? Para que a gente venha. Qual é o número? Eu não vou saber te dizer agora de cabeça, porque realmente eu não me recordo. Sim. Entendeu? O número para isso ou para aquilo. Mas eles já estão prontos. Tá?
E isso é uma ideia de a gente colocar em execução, porque nós temos que recompor, né? A Brigada Militar, ela tem 18 mil brigadianos, arredondando, né? Quando nós deveríamos ter mais de 32 mil. E mesmo com os 18 mil, os resultados que a gente vem atingindo são espetaculares, fruto da qualidade do brigadiano e da brigadiana. E aqui falando do brigadiano e da brigadiana é importante, né? O reconhecimento que eu dou e o comando da brigada, né? O Fioli dá para cada brigadiano que arrisca suas vidas nas nossas ruas, bairros e cidades do estado. Essa redução é fruto do trabalho de todos os brigadianos. Todo brigadiano, lá do município de Travesseiro até um grande centro como Porto Alegre, Santa Maria, Caxias, Passo Fundo, Pelotas, Capão, Santa Cruz, enfim, todos esses brigadianos, do ponto até o grande centro, ele é responsável e é ele que, em conjunto, fez todo esse esforço. Então, eu sou muito grato por isso, e de poder trabalhar com uma equipe de tamanha qualidade. Coronel, agradecer mais uma vez o senhor ter retornado aqui ao Bisurano com o Pirata, agora nesse novo formato. Estamos aqui com você que está assistindo o Bisurano com o Pirata, que ficava na antiga emissora de TV, foi atingido pelas enchentes, perdemos tudo. E aos poucos, com a ajuda de pessoas bem intencionadas, tá? Estamos retornando com o projeto Bisurano com o Pirata. E eu quis chamar as mesmas pessoas que iniciaram o projeto para falar realmente do que a gente passou, que foi enchente. E assim, o senhor sabe que a minha admiração não é só o brigadiano, não é só o coronel, não é só o caveira. Eu acho que são os valores e os princípios morais que o senhor tem como homem, como pessoa, sempre disposto a ajudar, não tem hora para telefone. E dizer que não teria pessoas melhores para a gente retomar o nosso projeto. Dizer que é uma honra ter o senhor aqui. Tá? O senhor é um homem honrado. Tenha certeza que não só eu, mas a sua família, os seus colegas, os brigadianos, têm muito orgulho de ter o senhor como subcomandante da Brigada Militar e que o senhor continue esse exemplo de pessoa, esse exemplo de gestão, tá? E dizer que o Bisurano com o Pirata sempre vai estar de portas abertas para o senhor e para a Brigada Militar. Eu quero agradecer o espaço, Pirata. Te desejo sucesso nessa nova empreitada. Pode contar conosco da Brigada. E com cada brigadiano que já passou por aqui, eu sei que vou falar por eles, né? Do teu trabalho de divulgar o trabalho desses heróis anônimos que trabalham nas nossas ruas, cuidando da sociedade, fazendo com que a ordem nas ruas permaneça equilibrada para que as pessoas possam ter o seu modo de vida preservado. Tu faz um grande trabalho quando divulga isso. Quanto a mim, eu sou uma peça que tem a única função de viabilizar que esses homens e mulheres possam trabalhar cada vez melhor. Então, cada coisa que fazemos tem por objetivo melhorar e qualificar o trabalho dele lá na ponta. Essas brigas que fazemos, esses posicionamentos mais fortes, é nosso papel. Porque eles para a sociedade não importa se é coronel ou se é soldado. Todos somos brigadianos. E a gente tem que fazer com que cada brigadiano se sinta representado na figura do comando geral da instituição. Então nós temos que falar por eles, por coisas absurdas que acontecem, e também, quando acontecem coisas erradas internamente, nós também temos que falar. Nós somos uma espécie de servidor público, nós somos militares estaduais, que é diferente do servidor público, muito diferente. Isso é importante falar. Quando tudo fecha, a gente está lá. E foi o que aconteceu agora. Brigadiano com água pelo peito, sem roupa de neoprene, brigadiano virando barco, tentando salvar pessoas, brigadianos fazendo de tudo um pouco. E tu faz o papel aqui primordial de mostrar esse heroísmo, mostrar essa bravura, mostrar essa diferença que nós carregamos desde o início, Nesses quase 2 séculos de trabalho que a Brigada faz junto ao povo gaúcho,
Tu é um dos defensores e a gente te admira por isso e tu pode contar com o apoio nosso, tá bem? Obrigado, Caveira. Caveira. Para você que acompanhou o Bisurando com Pirata, antes de terminar, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, a Desmos, tá? A marca consolidada no mercado aí de toniquete, e ao GG Concurso, que apoiou e abraçou esse projeto aí, tem nos apoiado, a Invictus, tá? Tudo em equipamento tático, que vem nos ajudando também. Agradecer a você, tá? Que sem você que está assistindo, não existiria o Bisurando com Pirata. Então, um grande abraço, tá? Papai do Céu te dê saúde, paz e nos encontramos aqui para falar tudo sobre polícia. Então, até a próxima, segunda-feira, às 20 horas, Bisurando com Pirata.